Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês aqui no evento. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou presidente do Departamento de Patologia Clínica da MMG. E esse evento de hoje é fruto de uma ideia que a gente tem de fazer eventos com outras especialidades médicas, né? Geralmente as sociedades, as especialidades fazem seus próprios eventos e a gente tem uma ideia de fazer uma interface mesmo. A patologia clínica permeia várias especialidades, então a ideia hoje é juntar médicos de outras especialidades junto com patologistas e profissionais do laboratório para a gente se conhecer e começar a trocar mais figurinhas aí no dia a dia, quando vocês precisarem de ajuda aí com os pacientes, com o laboratório. Tá? Aproveitando, então, gostaria de agradecer a Sugemig, né, que nos apoiou e nos ajudou a divulgar. Então, tem muitos ginecologistas, obstetras aqui também por causa da Sugemig. Agradecer também a Conceito Diagnóstica, a Thermo Fisher, o LabRede, pelo apoio para tornar esse evento possível, né? Agora eu já falei demais, eu vou apresentar o palestrante, afinal vocês vieram aqui por causa dele, não por minha causa, né? Então, o Dr. Mário Dias Correia Júnior, né? Ele é formado em medicina, fez residência em ginecologia e obstetrícia no UFMG, fez mestrado e doutorado na área e atualmente ele é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Então, obrigado por estar aqui, Mário. Eu que agradeço. Então, me pediram para falar hoje a respeito da triagem e diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia e novas soluções ao alcance de médicos do laboratório. Agradeço mais uma vez a presença de todos e a presença dos colegas que estão nos assistindo pela internet. Bom, para quem não conhece, isso aqui é uma cena de uma eclâmpsia. É isso aqui que a gente quer evitar. Essa é uma imagem tirada do YouTube, é uma paciente na Índia, tá? Então é uma imagem que está teoricamente de domínio público. Mas é terrível quando você tem uma paciente desse tipo. E todo mundo que já deu plantão de obstetrícia já viu uma paciente tendo uma convulsão como essa. A pré-eclâmpsia e as síndromes hipertensivas na gravidez são a segunda causa de morte materna no mundo, ficando apenas atrás das causas hemorrágicas, e a primeira causa de morte materna no Brasil, porque a gente tem um controle um pouco melhor da hemorragia do que esses países muito subdesenvolvidos. Então, de qualquer forma, é causa importante de mortalidade materna e de morbidade também, né? São muitas complicações, tanto para a mãe quanto para os recém-nascidos. 12% dos nascidos pequenos para a idade gestacional são oriundos de gestações com pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia é uma doença democrática, ela atinge pobres e ricos. Esse aqui é o exemplo de um atleta olímpico americano, ganhou 3 medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro, morreu de pré-eclâmpsia aos 32 anos, ela teve uma convulsão em casa e engasgou com vômito, e quando o socorro chegou ela já estava morta. E mais recentemente aqui no Brasil nós tivemos o caso da cantora Alexa, que perdeu, ela não morreu, felizmente, mas ela perdeu a filha porque ela teve um parto prematuro com 25 semanas em função da pré-eclâmpsia. Então vocês veem que ela não poupa as pessoas mais ricas, mas as pessoas pobres acabam morrendo mais por causa de falta de assistência, né? Então, ela vai cometer 2 a 8% das gestantes, vai ser responsável por cerca de 12% das mortes maternas, 99% dessas em países subdesenvolvidos. E aí essa figura ela é muito ilustrativa, porque aqui nós vemos o território dos países e aqui a gente vê o território inflado ou reduzido pela taxa de mortalidade materna. Então, vocês veem que os países desenvolvidos, a América do Norte, a Europa, eles praticamente somem do mapa, enquanto que os países subdesenvolvidos da África, e principalmente Índia, subcontinente asiático, aqui eles aumentam muito. Brasil, a gente está numa posição intermediária, felizmente, mas tem muita coisa que dá para melhorar ainda. Mas o que é a pré-eclâmpsia, né? Quem é mais experiente, mais antigo, lembra que é a da tríade clássica, que é hipertensão, mais edema e mais proteinúria. Posteriormente, desde algum tempo, o edema passou a ser desnecessário para o diagnóstico. Então, ficou sendo só hipertensão e proteinúria. O fato da paciente ter edema, é lógico que é um fator a mais, mas ele não é fundamental para o diagnóstico. E desde 2013, nem a proteinúria não é mais extremamente necessária para o diagnóstico. Se tiver uma disfunção orgânica que não seja a proteinúria, também vale. Então, se a paciente é hipertensa e tem uma plaquetopenia,
ela já é considerada como pré-eclâmpsia. Não é necessário a proteinúria, apesar da proteinúria ser a disfunção orgânica mais frequentemente encontrada se tiver outra disfunção orgânica, por exemplo, enzimas hepáticas aumentadas. Mas hipertensão na gravidez, hipertensão de surgimento novo já é considerado pré-eclâmpsia. Se a gente para pensar o que significa cada um desses sintomas e sinais, a gente vai ver. A hipertensão está relacionada à disfunção do sistema renina-angiotensina e perda da reatividade vascular. Edema e proteinúria, aumento da permeabilidade endotelial. E a disfunção orgânica aí vai depender do órgão, aumento da agregação placentária, distúrbios de coagulação, edema cerebral, tudo isso faz parte da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Se a gente resume um pouco isso, a gente vai chegar à conclusão que todas essas doenças, elas são basicamente fruto de uma disfunção endotelial generalizada e de uma reação inflamatória sistêmica. Então, basicamente, a pré-eclâmpsia é um quadro de inflamação sistêmica e disfunção endotelial generalizada. É isso que é a pré-eclâmpsia. E desde o início do século XX, né, de 1909 mais precisamente, a gente sabe que a placenta tem um papel fundamental nesse desenvolvimento dessa síndrome. Só mulheres grávidas vão ter pré-eclâmpsia e só a espécie humana vai ter pré-eclâmpsia. Até é difícil você estudar pré-eclâmpsia em animais, porque não existe um modelo animal para estudar a pré-eclâmpsia, né? Só a placenta humanas da nossa espécie que produz a pré-eclâmpsia. Essa placenta, então, ela está no centro de tudo, né? A gente pode dividir a pré-eclâmpsia em duas fases. Uma fase clínica, onde a paciente vai ter os sintomas. Essa fase clínica é mediada pelos fatores antiangiogênicos que vão levar à disfunção endotelial. E uma fase pré-clínica, onde fatores diversos vão afetar essa placenta e vão levar aos sintomas. Essa divisão em duas fases foi proposta pelo Dr. Chris Redman, aqui em 91. É um dos meus ídolos, por isso eu tenho a foto aqui tietando ele. E então ele ajudou muito nesse entendimento da pré-eclâmpsia. Inicialmente, a gente achava que a pré-eclâmpsia, uma vez que ela está relacionada à placenta, ela estava mais relacionada à face materna da placenta, né? As arteríolas espiraladas que levavam o sangue até as velocidades coriônicas. Essa é a face materna, essa é a face fetal. Então, estudando essa face materna da placenta, esses pesquisadores aqui, eles mostraram que na paciente com pré-eclâmpsia, havia uma invasão dos vasos espiralados, aqui na paciente não grávida, aqui na pré-eclâmpsia, aqui na paciente com a gravidez sem pré-eclâmpsia. Então, havia uma invasão dessas arteríolas espiraladas menor do que na paciente que não tinha pré-eclâmpsia. Com isso, tinha uma invasão mais superficial também, e com isso o vaso dilatava menos e a placenta ficava menos oxigenada do que na paciente que tinha uma gravidez normal. Então, na pré-eclâmpsia, essa invasão trofoblástica do vaso ela era menor, com isso havia essa vasodilatação, essa complacência do vaso, ela acontecia de maneira menos eficiente. E aí, quando descobriram isso, né, que é a mesma figura de outra forma, acharam que a gente tinha descoberto a maneira de como fazer a predição da pré-eclâmpsia, porque o Doppler ele identificava isso. A paciente que tinha uma invasão adequada, o vaso dilatava e o Doppler ficava, a diástole aqui ficava mais cheia. Enquanto que a paciente que não tinha essa perda da parede muscular, que o vaso continuava mais fino, apresentava essa incisura protodiastólica no início, uma onda de perfil diferente. Então, em princípio, pensou-se que isso seria suficiente para a gente fazer a predição de todas as pacientes com pré-eclâmpsia. Mas depois viu-se que isso não era verdade. Muitas vezes a paciente tinha essa invasão deficiente e não desenvolvia pré-eclâmpsia, e outras vezes ela não tinha essa invasão e desenvolvia pré-eclâmpsia. Então, o próprio Redman, ele disse aqui em 1999 que a invasão trofoblástica deficiente não é um fator fundamental para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, mas um poderoso fator de risco. A paciente que tem invasão trofoblástica deficiente tem uma chance muito maior de ter pré-eclâmpsia, mas não significa que a paciente que não teve essa alteração não vá ter a pré-eclâmpsia. Então, a gente tinha que procurar outras coisas. E aí a atenção se voltou mais para outra face da placenta. Em vez de ser a face materna, a face fetal, tá? Que os vílos do trofoblasto, os vílos coriônicos. Então, a gente sabe que o vilo coriônico ele é recoberto pelo sincício trofoblasto. E o sincício trofoblasto ele tem uma maturação normal. Ele cresce, o sincício trofoblasto é multinucleado, então os núcleos vão se unificando aqui nessa massa única, e aí ele vai envelhecendo e acaba, quando ele fica muito velho, ele acaba liberando essas vesículas na circulação materna. Quando a paciente tem um processo de hipóxia placentária, que a placenta sofre, acaba que essa destruição dos vílos ela é maior.
ela acontece de uma forma mais frequente e mais rápida. E com isso, o Redman ele mostrou que as pacientes que tinham pré-eclâmpsia, elas encontravam muito mais esses fragmentos do sincílio estrofoblasto no sangue materno do que as pacientes que tinham uma gravidez normal. Então, eles estavam mais presentes em maior concentração. E, logicamente, na paciente não grávida não tinha nenhum, porque ela não tinha placenta, né? Então, esse foi uma das primeiras coisas que chamou atenção para esse fato do sincílio estrofoblasto ter um papel fundamental. Posteriormente, estudando essas vesículas, esse grupo do professor Karumanchi, ele foi estudar o que tinha dentro dessas vesículas. Aí, através de técnicas de metabolômica, né, esse lado de cá são as pacientes com pré-eclâmpsia e esse lado de cá são as pacientes normais. Então, eles viram quais genes que eram mais ativados nas pacientes com pré-eclâmpsia e menos ativados nas pacientes que não tinham pré-eclâmpsia. E aí, eles foram o grupo que identificou a presença da tirosinoquinase do tipo 1, solúvel, né, que que a gente chama de S-FLIT, para facilitar. Então, o S-FLIT tipo 1 foi identificado nas pacientes com pré-eclâmpsia nesse trabalho de 2003. E eles mostraram exatamente isso, que as pacientes com pré-eclâmpsia grave tinham uma concentração muito maior que as pacientes com pré-eclâmpsia leve e muito maior que a paciente com gestação normal. Então, desde essa época, a gente já sabe que o S-FLIT ele tem um papel fundamental aí na etiologia da pré-eclâmpsia. Como é que isso vai funcionar? Então, aqui eu fiz um esqueminha muito simples de um vaso sanguíneo, né? E aí tem um fator de crescimento vascular endotelial, o VEGF, e aqui é o receptor dele que fica na parede do vaso. Então, para ele atuar, ele vai se ligar ao receptor e vai promover a neovascularização, a angiogênese, o que ele promove. O meu desenho é bem esquemático mesmo, viu, gente? O S-FLIT, ele nada mais é que o receptor solúvel. Então, ao invés de ele estar ligado na parede do vaso, ele está circulando dentro do vaso. Então, ele vai se ligar ao VEGF antes que ele possa se ligar ao receptor da parede. Com isso, ele não vai exercer suas funções. Tudo isso mostrado pelo professor Karumanchi, outro dos meus ídolos, também tem uma fotinho com ele aqui. Tá? Então, esse é o papel do S-FLIT. Esse é o papel? Não, esse é o que ele faz para provocar os efeitos que vão acabar resultando na disfunção endotelial que vai resultar na pré-eclâmpsia. Ele se liga ao receptor vascular, ao fator de crescimento e a outros fatores angiogênicos. Então, ele é um fator anti-angiogênico e esses aqui são fatores angiogênicos. E aí ele impede a ação desse fator. Bom, então, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender como é que é essa fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Então, fatores variados vão levar àquela invasão trofoblástica deficiente, que, por sua vez, vão levar à hipóxia placentária e também à restrição de crescimento fetal. Quando tem invasão trofoblástica deficiente, eles frequentemente estão juntos. Essa hipóxia placentária ela vai ser representada pelo estresse do sincílio estrofoblasto, aquele sofrimento do sincílio estrofoblasto, que vai liberar os fatores antiangiogênicos, que é o S-FLIT e a endoglina solúvel, que vão levar à disfunção endotelial, que vão levar às manifestações clínicas. Então, essa seria a rede clássica de fisiopatologia, a cascata clássica de fisiopatologia que vai levar ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Mas, como eu falei com vocês, tem outros grupos de pacientes que vão ter a pré-eclâmpsia que não tem essa invasão trofoblástica deficiente. Então, a gente começou a estudar outros fatores que levavam ao estresse do sincílio estrofoblasto, né? Então, viu-se, por exemplo, que quando a placenta era muito grande, isso poderia acontecer. Por exemplo, aqui é uma lâmina de placenta normal, um anátomo patológico de placenta normal. Aqui, uma placenta com pré-eclâmpsia precoce. Vocês veem que ela tem muito menos vilosidade coriônica, ela perde as vilosidades coriônicas, então fica muito espaço vazio e menos lugar de troca gasosa. Agora, do outro lado, se a placenta é grande demais, como no caso de um diabetes gestacional, fica ao contrário, a densidade dos vilos ela fica muito maior. Então, da mesma forma, a troca gasosa aqui ela é prejudicada, porque não tem espaço entre os vilos, e com isso o vilo acaba recebendo menos nutrientes, oxigenação, e ele acaba entrando em sofrimento. Então, esses autores aqui, eles fizeram uma simulação por computador, mostrando aumentos de concentração de vilos, e eles mostraram exatamente isso, que a oxigenação ela ia melhorando à medida que os vilos iam aumentando a concentração, mas a partir de certo ponto ela passava a cair, né, mostrando exatamente que faltava sangue suficiente para aqueles vilos. Então, um dos motivos que pode levar ao estresse do sincílio estrofoblasto é o crescimento aumentado da placenta, como, por exemplo, no caso de diabetes gestacional ou numa gravidez gemelar, que a placenta cresce demais.
Outro motivo seria um envelhecimento precoce da placenta. A placenta, ela teria uma data de validade que esses autores aqui estimaram alguma coisa em torno de 50 semanas, 55 semanas. Então, quando a placenta ela vai envelhecendo numa gravidez normal, a maioria das pessoas vai ter no parto até as 40 semanas, não chega no ponto que a placenta já está totalmente vencida. As pacientes que teriam uma pré-eclâmpsia precoce, pré-eclâmpsia tardia, a placenta venceria um pouco antes e elas teriam essa linha aqui representa as pessoas que vão ter no parto e vão saindo aqui, né? Uma curva de sobrevivência. Então, algumas pacientes ainda chegariam num momento, ainda grávidas, no momento que a placenta já estava vencida, por assim dizer. E por isso elas desenvolveriam a pré-eclâmpsia tardia. E no caso da pré-eclâmpsia precoce, a placenta venceria muito antes, né? Então, a maioria dessas pacientes que tinham essa placenta mais velha, mais envelhecida precocemente, elas teriam a pré-eclâmpsia precoce. Então, juntando essas três possibilidades, a invasão trofoblástica deficiente, o crescimento aumentado da placenta e o envelhecimento precoce da placenta, são três fatores que levariam ao estresse dos sucídios trofoblastos e, consequentemente, à liberação dos fatores antiangiogênicos. Então, aí a gente já englobou mais um grupo de pacientes que pode ter pré-eclâmpsia, né? Então, seriam pacientes que têm uma placenta grande demais, que aumenta a densidade de vírus, leva à hipóxia. Ou então, um envelhecimento que leva a uma apoptose aumentada, que leva ao estresse do cisto trofoblasto. E ainda tem um outro grupo de pacientes, que são os pacientes que têm doenças clínicas. Esqueci de falar que infecções, tipo, por exemplo, o Covid mostrou isso. Pacientes que tinham Covid tinham um risco maior de ter pré-eclâmpsia, provavelmente, porque a infecção levava tanto à disfunção endotelial quanto ao estresse do cisto trofoblasto, ao sofrimento do cisto trofoblasto. O último grupo que eu estou falando, então, são pacientes que têm doenças prévias. Então, pacientes que têm diabetes têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia, pacientes que são previamente hipertensas têm um risco 2 vezes maior. Quando a paciente é hipertensa grave, até 40% delas vão ter pré-eclâmpsia. Pacientes obesas com resistência à insulina também têm um risco 2 vezes maior. Pacientes com trombofilia têm um risco 9 vezes maior. Então, a gente sabe que pacientes que têm doenças clínicas têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia também. Então, esses dois autores, a doutora Ness e o Dr. Roberts, eles falaram que eles hipotizaram que haveria dois tipos de pré-eclâmpsia. Uma pré-eclâmpsia relacionada à invasão trofoblástica deficiente, que eles chamaram de pré-eclâmpsia de origem fetal, e uma pré-eclâmpsia de origem materna, onde as doenças maternas elas levariam à disfunção endotelial e ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E ainda tem um outro autor, professor Baskit Laganathan, que é de Londres, que ele considera que talvez, em alguns casos, a placenta seja uma vítima e não a vilã da história. Ele compara com o diabetes gestacional, né? Ele fala que a paciente talvez ela tivesse uma doença cardiovascular pré-existente, que essa doença que levaria à hipóxia placentária, que por sua vez levaria à pré-eclâmpsia. Então, da mesma forma que no diabetes, o surgimento da pré-eclâmpsia depois de 20 semanas, os mesmos fatores do diabetes gestacional são os mesmos do diabetes mellitus e da pré-eclâmpsia, o mesmo da doença cardiovascular. Esses grupos têm recorrência aumentada, o controle aqui é através da glicose, aqui é através da pressão, o tratamento para as duas condições é o parto. Num lado o feto vai crescer demais, no outro vai crescer de menos. Depois do parto os dois voltam ao normal e no longo prazo a mãe tem risco maior de ter diabetes, da diabetes gestacional e da pré-eclâmpsia de doença cardiovascular e o recém-nascido de obesidade nesse caso e doença cardiovascular. Então ele vê uma semelhança entre os dois grupos, ele acha então que em alguns casos a placenta pode ser uma vilã e não a vítima, aliás, a vítima e não a vilã. Então, terminando aqui, ele acha que tem doenças maternas que vão levar diretamente à disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial pode retroalimentar aqui o estresse do cisto trofoblasto e, por fim, chegar às manifestações clínicas. Então, esse aqui é o último dessa parte de fisiopatologia, só para vocês entenderem a complexidade dessa doença, por isso que ela é difícil de estudar, uma doença que a gente estuda há muitos anos, desde o início do século XX até hoje, não concluiu exatamente como é que ela acontece, exatamente por essa multiplicidade de linhas, né? E também isso não explica todos os fenótipos da pré-eclâmpsia. Tem pré-eclâmpsia grave precoce com restrição de crescimento fetal, grave precoce sem restrição de crescimento, tardia com restrição de crescimento ou sem, e ainda existe a restrição de crescimento sem pré-eclâmpsia. Então, ainda tem uma última hipótese aqui da parte da fisiopatologia que eu chamo de teoria dos dois gatilhos. A paciente que tem a placenta normal com um endotélio saudável, provavelmente vai ter uma gravidez de evolução normal. Mas se ela tem um endotélio doente, por exemplo, a paciente que é obesa,
talvez ela vai desenvolver uma pré-eclâmpsia tardia. Se a paciente tem uma placenta pequena, deficiente, com uma invasão trofoblástica deficiente, e tem um endotélio muito saudável, talvez ela tenha só uma restrição de crescimento. Ao passo que se ela tem um endotélio que já doente, um endotélio doente, provavelmente ela vai ter a restrição de crescimento mais a pré-eclâmpsia. E por outro lado, a paciente tem a placenta muito grande, como no caso do diabetes, se tem um endotélio saudável, mesmo assim, pelo excesso de produção de fatores antiangiogênicos, ela ainda pode ter uma pré-eclâmpsia tardia. E no caso da placenta grande com endotélio doente, pode ter uma pré-eclâmpsia precoce. Então, essa teoria dos dois gatilhos, ela explica esses diferentes fenótipos da pré-eclâmpsia. Bom, o importante disso tudo aqui para a aula de hoje é que os fatores antiangiogênicos, eles vão estar presentes na grande maioria das etiologias, ou se não em todas. Então, em todos os casos em que seria um fator comum, em todos os casos em que a paciente vai desenvolver pré-eclâmpsia, independente do mecanismo, de alguma forma eles vão estar aumentados. Então, eles acabam sendo fatores que vão facilitar demais nessa predição e nesse diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, já que a gente falou que é uma doença de alta mortalidade, o que reduz a mortalidade? Eu elenquei aqui 6 pontos que ajudam a reduzir a mortalidade. Primeiro, predição e prevenção. Se você identifica essas pacientes que vão ter pré-eclâmpsia e consegue fazer uma medida preventiva, você vai reduzir. Segundo, o diagnóstico correto. Depois, o acompanhamento adequado, que vai passar pelo controle adequado da pressão arterial. O sulfato de magnésio, para essas pacientes com pré-eclâmpsia, ele vai prevenir a ocorrência de convulsões eclâmpticas, né? E a interrupção da gravidez no momento certo também vai ajudar a reduzir as complicações. No que os biomarcadores vão poder nos ajudar nesse caso? Né? Na predição e prevenção, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, eles vão poder nos ajudar também em termos do diagnóstico e no diagnóstico diferencial. E agora eu vou passar a falar, então, especificamente do tema da aula. Primeiro foi só uma grande introdução, né? Agora vamos falar do tema especificamente, né? Quais são as medidas efetivas na prevenção da pré-eclâmpsia? Então, todas essas medidas são efetivas, estatisticamente significativas. Uma que a gente fala pouco é o tempo de coabitação sexual. Quanto mais tempo a mãe tem de exposição aos antígenos paternos, ou seja, relação sexual sem camisinha, menos pré-eclâmpsia ela tem. É curioso, porque ela vai dessensibilizando, né? Então, assim, é uma maneira da natureza falar que você não deve engravidar com 3 meses de namoro, mas pelo menos com mais de 1 ano de namoro. Esse é o primeiro ponto aí, né? A paciente que perde peso, que é obesa, ela vai ter menos pré-eclâmpsia. A paciente que pratica exercício físico de moderada intensidade, ela vai ter menos pré-eclâmpsia. Hipertensa, que controla a pressão, diabetes, que controla a glicemia, todas elas vão ter menos pré-eclâmpsia. Hoje em dia está muito na moda, entrou no hall de medicamentos do SUS o cálcio para a população de baixa ingesta, né? É uma medida efetiva. E, principalmente, a medida que a gente mais usa medicamentosa seria o AS. Para a gente escolher quais pacientes que vão tomar o AS, tem 3 maneiras. Ou baseada nos fatores de risco materno, ou baseada na associação de marcadores. E ainda tem alguns autores que defendem o uso universal. Dá o AS para todo mundo, igual dá sulfato ferroso para todo mundo. Mas isso aqui tem problemas, cada um tem vantagens e desvantagens. Então, o uso universal não vou abordar muito hoje. Vou falar um pouco dos fatores de risco e da associação de marcadores. Os fatores de risco são basicamente aqueles fatores de risco clínico que eu falei. Tem várias associações propõem fatores diferentes. Esse aqui é da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez, que é um grupo de 17 professores que se uniu com interesse no tema para criar protocolos e maneiras da gente diminuir a mortalidade dessa doença. Os protocolos estão disponíveis aqui nesse QR Code. Então, a gente poderia dar o AS para pacientes que têm um fator de risco elevado, que seria uma história prévia de pré-eclâmpsia, uma gravidez gemelar, paciente obesa, paciente que é hipertensa, paciente que é diabética, tem doença renal, doença autoimune, ou que teve uma reprodução assistida, porque tem um risco maior também. Então, se a paciente já tem um desses fatores de risco, a gente já deveria dar aspirina, que é uma medida efetiva na prevenção da pré-eclâmpsia. Se ela tem 2 fatores moderados, aí também a gente deveria dar. Ou seja, a paciente que é nulípara, ou que tem uma história familiar de parente de primeiro grau, mãe ou irmã, com pré-eclâmpsia, mais de 35 anos, a última gravidez tem mais de 10 anos, uma condição socioeconômica muito desfavorável, pacientes de cor preta vão ter mais pré-eclâmpsia. Aqui saiu 2 vezes, paciente com desfecho ruim na gravidez anterior. Então, esses são fatores de risco clínico.
Esses fatores, eles vão conseguir identificar uma parte das pacientes, mas eles não vão identificar todas as pacientes. Por isso começaram a estudar a associação de marcadores. E esse foi um primeiro estudo que estudou isso, de 2009. Então, eles pegaram quase 8.000 pacientes aqui, e aí eles associaram a história da paciente, a pressão arterial média, o PAPA, que é um marcador bioquímico, o PLGF, que é um dos nossos fatores no caso aqui, angiogênico, o S-FLIT é anti-angiogênico, o PLGF é angiogênico, eles são opostos. E o Doppler das artérias uterinas. E aí eles viram que quando a gente associava todos esses marcadores, a gente conseguia diagnosticar, predizer 93% das pacientes que iam ter uma pré-eclâmpsia grave e precoce, mas a predição para pacientes com pré-eclâmpsia depois de 34 semanas, uma pré-eclâmpsia mais tardia, ela era mais baixa. E também para a hipertensão gestacional era mais baixa, porque principalmente essas pacientes que têm a pré-eclâmpsia mais precoce, elas vão ter alteração desses fatores mais precocemente. Mas, de qualquer forma, mostravam uma maior sensibilidade aí para esses casos. E aqui esse gráfico mostra exatamente isso. A relação entre o S-FLIT, que é o fator anti-angiogênico, e o PLGF, que é o fator angiogênico. Então, na paciente normal, eles são quase iguais. Na paciente que tem uma pré-eclâmpsia leve, já começa a haver uma diferença. Pré-eclâmpsia grave, o S-FLIT está muito maior que o PLGF. Grave abaixo de 37 semanas, maior ainda. Grave com restrição de crescimento, maior ainda. E grave abaixo de 34 semanas é uma diferença gigantesca. Então, vocês veem que quanto mais grave, mais precoce a pré-eclâmpsia, maior vai ser a diferença dessa razão S-FLIT-PLGF. E outro dado interessante é que essa razão já começa a se alterar muito antes da paciente ter a pré-eclâmpsia. Então, aqui, esse estudo do New England de 2006, ele mostrou que com 20 semanas, aqui a linha vermelha, as pacientes que tiveram pré-eclâmpsia pré-termo, antes de 37 semanas. Então, com 20 semanas, elas já tinham, estatisticamente significativo, um nível da razão S-FLIT-PLGF maior do que as pacientes que não iam ter pré-eclâmpsia ou as que tiveram pré-eclâmpsia tardia. E então isso foi se mostrando ao longo da gravidez, foi se mantendo. As pacientes que tiveram pré-eclâmpsia tardia, elas só foram alterar essa relação depois de 33 semanas, né? Até 32 semanas elas vinham caminhando da mesma forma. Então vocês veem que quando a gente faz essa tentativa de detecção precoce, a gente vai identificar esse grupo de pacientes que vai ter a pré-eclâmpsia pré-termo. Para a gente identificar as pacientes que vão ter pré-eclâmpsia tardia, talvez a gente tenha que fazer o teste mais na frente na gravidez. Tá? Então, voltando aqui, só mostrando que quando a gente usa os fatores de risco, nós vamos identificar só esses dois grupos. Paciente com diabetes, paciente que é hipertensa, a gente não vai identificar todos os grupos. Quando a gente usa o Doppler, a gente identifica a invasão trofoblástica deficiente, e quando a gente usa o PLGF e o S-FLIT, a gente identifica quase todas as pacientes. Então, a associação de marcadores, a gente acaba tendo um poder de detecção maior dessa doença. Uma das vantagens é que essa associação de marcadores, existem ferramentas gratuitas na internet que você pode fazer esse cálculo de risco. Então, essa aqui é a ferramenta da Fetal Medicine Foundation, que é lá da Inglaterra também, que ela é gratuita, nesse link aqui, mas só você colocar na internet Fetal Medicine Foundation, ela já aparece. Esse aqui é para o telefone, mas tem para o computador também. Então, você coloca idade da paciente, altura, peso, origem racial, se foi uma gravidez espontânea ou se foi fertilização, porque aumenta o risco. Se ela fuma na gravidez ou não, porque o cigarro diminui o risco de ter pré-eclâmpsia, né? Se a mãe teve pré-eclâmpsia ou não, mas uma das únicas coisas que o cigarro é bom é para pré-eclâmpsia. A pessoa que fuma tem menos pré-eclâmpsia. Você sabe que o cigarro, tem um daqueles trabalhos do Karumanchi que ele mostra que ele diminui o S-FLIT. Então, talvez seja um dos mecanismos dele, diminuir a produção de S-FLIT. Então, tem gente que estuda nicotina para tratar pré-eclâmpsia, mas isso é outro assunto. Então, se a paciente tem hipertensão, diabetes, lúpus, aquelas doenças que eu falei, e aí aqui para ver o tempo de gravidez, isso é visto pelo ultrassom, né, a medida cabeça-nádegas, o tamanho do feto, ele vai te falar a data que foi medida, ele vai te dar a idade gestacional. A história obstétrica, se ela é nulípara ou se ela já teve outro filho, e os parâmetros biofísicos, que aí seria principalmente a pressão arterial média da paciente e o Doppler. E, por fim, os parâmetros bioquímicos, que são o PAPA, o PLGF e o S-FLIT. Aí você coloca isso, a calculadora vai te dar uma medida de risco.
Aqui, esse quadro é grande, mas eu vou chamar a atenção aqui dos pontos principais. Quando a gente usa só os fatores de risco materno, a gente identifica 45% das pacientes que vão ter a pré-eclâmpsia pré-termo. Quando a gente usa os fatores de risco mais a pressão arterial média, a gente passa para 50%, um pouquinho a mais. Fatores de risco, mais pressão arterial média, mais o Doppler das artérias uterinas, já passa para 68%. E quando a gente associa isso tudo, o PLGF já chega em 75% de taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce. Se a gente associa o PAPIA também, não passa de 75%. Então, atualmente o consenso é que se você usar só os fatores de risco, a pressão arterial média, o Doppler e o PLGF, você vai ter a melhor taxa de detecção da pré-eclâmpsia precoce. Para tardia, as taxas são ruins, né? Porque isso está sendo feito no primeiro trimestre. Para tardia, você teria que fazer no final da gravidez a medida novamente. Então, a associação de todos esses fatores, a gente consegue identificar melhor as pacientes que têm risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Mas a gente já sabe, então, como eu falei, que algumas pacientes, pelo fator de risco, a gente vai detectar. Então, se a paciente é hipertensa, se ela teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, você já pode prescrever AS para ela direto, não precisa de fazer o teste. Agora, se ela não tem esses fatores de risco, a gente faz o rastreamento. As pacientes que têm um risco menor que 1 para 200 seguem no pré-natal de risco habitual, e se esses fatores de risco for maior que 1 para 200, aí sim essas pacientes deveriam receber o AS. Então é uma maneira da gente juntar os dois protocolos. O paciente tem fator de risco, seria talvez desnecessário o teste. Tem gente que recomenda assim para retirar a paciente do AS. Então a paciente ela é hipertensa crônica, mas o resto está tudo normal. Você põe no algoritmo, dá um risco baixo, talvez ela nem precise de usar. Mas o principal grupo que eu acho que deveria usar seria as pacientes. Seria como se fosse uma repescagem. Ela não tem fatores de risco, você faz a repescagem com o Doppler e com o PLGF para ver se ela entra no risco, e aí esse grupo deveria ter pré-eclâmpsia. Porque a maioria das pacientes que vai ter pré-eclâmpsia, elas não têm fatores de risco, né? Porque o grupo que não tem fator de risco é maior do que o grupo que tem fatores de risco. Então, na prática, o grupo maior vai estar do lado de cá. Do lado de cá, né? Que tem pré-natal de risco habitual, mas vai ter um grupinho que vai estar aqui. Bom, para que mais que a gente pode usar os biomarcadores? Então, eles podem auxiliar no diagnóstico. O diagnóstico da pré-eclâmpsia atualmente ele é feito da seguinte forma: se a paciente tem pressão maior que 140 ou 90, não precisa ser 140 e 90, se ela tem 140 por 80 já é considerado hipertensão na gravidez. Então, se ela tem pressão maior que 140 por 90, abaixo de 20 semanas, a gente fala que ela é hipertensa prévia à gestação. Porque a pré-eclâmpsia nunca aparece tão precocemente, a não ser em algumas situações de exceção, como, por exemplo, mole datiforme. Se ela tem essa hipertensão acima de 20 semanas, aí a gente vai perguntar, ela tem proteinúria? Se ela não tiver proteinúria, é uma hipertensão gestacional. Se ela tiver proteinúria, aí ela é pré-eclâmpsia. Se ela tiver pré-eclâmpsia, ela pode ser uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou sem sinais de gravidade. E aí, segundo aquele novo protocolo, se ela tem disfunção orgânica, ela já entra direto na paciente com sinais de gravidade. Ela nem precisa de ter a proteinúria ou não. Lembrando que a hipertensão gestacional também pode evoluir para pré-eclâmpsia e a paciente com hipertensão prévia também pode ter a pré-eclâmpsia sobreposta. Então, esse quadrinho aqui, ele sintetiza tudo a respeito do diagnóstico das síndromes hipertensivas na gravidez. Quais são esses sinais de disfunção orgânica? Então, nós vamos ter aqui alguns que são usados no diagnóstico e outros que são usados como critérios de gravidade. Então, a pressão maior que 140 por 90 já é um critério diagnóstico, mas ela é considerada critério de gravidade se for maior que 160 por 110. Proteinúria positiva é critério diagnóstico, mas não entra a proteinúria como critério de gravidade. Independente do tanto de proteinúria que ela tiver, a gente não vai considerar critério de gravidade. Agora, que interessante, por exemplo, a plaqueta menor que 150 mil, a gente já considera que é critério diagnóstico. Se ela tem hipertensão mais plaquetopenia, ela já é considerada pré-eclâmpsia. Agora, só passa a ser uma pré-eclâmpsia grave se essa plaquetopenia for menor que 100 mil, né? Da mesma forma, o ST maior que 40 já é diagnóstico, maior que 70 critério de gravidade. Creatinina maior que 1 diagnóstico e outro critério maior que 1,2 critério de gravidade. E o resto aqui é tudo igual. LDH aumentado, bilirrubina aumentada e sintomas. Edema pulmonar, sintomas neurológicos, hepáticos, CIVD, disfunção placentária. A disfunção placentária é só diagnóstico, não é de gravidade. Mas eu queria chamar a atenção aqui, ó. A Sociedade Internacional de Hipertensão na Gravidez, ela já considera que se a paciente tem a relação S-FLIT-PLGF, faltou PLGF aqui, maior do que 38 e hipertensão, ela já é diagnóstica.
Então, é um dos parâmetros do diagnóstico fazer a relação S-FLIT-PLGF. Você pode não ter nada disso. Você pode ter só hipertensão, mas você tem a relação aumentada, ela é considerada diagnóstico de pré-eclâmpsia, já é um dos critérios, segundo a Sociedade de Hipertensão na Gravidez. Então, esse aqui foi um dos trabalhos que validou esse diagnóstico, só mostrando aqui a relação menor que 38, ou seja, uma relação normal, ela tem um valor preditivo negativo de 99% em uma semana e de 95% em 4 semanas, ou seja, a paciente você tem uma suspeita que ela tem pré-eclâmpsia e você pede a relação e ela vem baixa, você pode ficar tranquilo que nas próximas 4 semanas provavelmente essa paciente não vai ter pré-eclâmpsia. Então isso é muito bom, por exemplo, a paciente que é hipertensa crônica, ela está lá, hipertensão, difícil controle, aí você fala, será que ela está desenvolvendo pré-eclâmpsia sobreposta? Aí você pede a relação, ela veio baixa, ela não está com pré-eclâmpsia, ela está só com uma hipertensão mais difícil de controlar mesmo. Então, esse aqui seria o quadro do diagnóstico usando a relação S-FLIT-PLGF. Se ela está menor que 38, numa idade gestacional precoce, aqui já não é mais para predição, então é para diagnóstico, né? Mas também a gente pode fazer a predição no segundo e no terceiro trimestre. Então, se está menor que 38, abaixo de 34 semanas, é baixo o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Entre 38 e 85 é um risco elevado de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, esses dois são para predição. E acima de 85 já é altamente sugestivo de pré-eclâmpsia. Então, aqui a gente já pode usar para diagnóstico. Isso abaixo de 34 semanas. Acima de 34 semanas, só muda aqui o ponto de corte que passa a ser 110, porque como vocês viram, como o PLGF, como o S-FLIT, ele vai crescendo ao longo da gravidez, o ponto de corte ele fica um pouquinho mais alto acima de 34 semanas. Então, se você quer ver se a paciente vai ter pré-eclâmpsia tardia, você pode pedir acima de 34 semanas, se tiver acima de 38, tem alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia também tardia, aí no caso, né? Então, a gente pode usar tanto para diagnóstico quanto para predição aqui, usando esses valores de referência. Falando agora especificamente desses biomarcadores da pré-eclâmpsia, a boa notícia é que desde 2021 eles estão no rol de procedimentos da ANS, tá? Então, eles estão descritos lá nesse manualzinho de 2001 como razão do teste S-FLIT-PLGF, assim que o médico pede, tá? Então, a cobertura é obrigatória. Aqui, o rol de procedimentos é para diagnóstico e predição tardia. Eles não consideram para predição precoce. Então, ele é de cobertura obrigatória para grávidas entre 24 e 37 semanas, tá? E pela Unimed, a gente consegue pedir. Então, quem tem Unimed, você entra no site e põe determinação. É só você pôr PLGF ou S-FLIT, que ele aparece como um exame que a gente solicita, só que a Unimed, ele te dá alguns locais para você fazer. Você não pode coletar o sangue em qualquer laboratório, né? A gente aqui tem outros laboratórios que coletam, mas pela Unimed especificamente, você só pode coletar nesses lugares aqui, na Unimed, Unidade de Contagem, CPS Betim, Hospital de Betim, laboratório, não sei qual laboratório que é esse e tal. Mas a gente também tem a possibilidade de fazer, quem quiser fazer o teste para predição precoce da gravidez, a LabRede está fazendo, o LAPECO está executando o teste também, então está ficando cada vez mais difundido. Até discutir com o pessoal que seria interessante que tivesse em clínica de ultrassom também, coleta de sangue, que aí a paciente iria e faria tudo de uma vez também, né? Então, uma dica de vocês fazerem convênio com clínica de ultrassom para coletar o sangue lá de uma vez. Mas então, já é um exame que é disponível para nós. A razão S-FLIT eu coloquei o Unimed, que é o maior convênio de BH, mas os outros convênios eu acho que eles vão seguir a determinação da ANS da mesma forma. E recentemente eu pedi para uma paciente minha hipertensa crônica, e ele vem exatamente assim, ó, S-FLIT 4.100 e tanto, PLGF 257, então a razão 16. Então, por exemplo, essa paciente minha que era hipertensa crônica, eu vi que ela não tinha pré-eclâmpsia, ela tinha só uma hipertensão de difícil controle. Aí a gente ficou mais tranquilo, foi só ajustando o antihipertensivo dela, nem internou. Ela tinha feito os exames já de propedêutica, aquele outro para ver disfunção orgânica, LDH, bilirrubina, essas coisas, mas eu fiquei mais tranquilo porque ela tinha uma relação baixa. Não, esse foi no meio da gravidez, foi com 30 semanas. Então, é uma idade que ela já poderia estar desenvolvendo pré-eclâmpsia, eu pedi exatamente para ver se era pré-eclâmpsia ou não.
Existe a possibilidade de a gente usar só o PLGF também, não precisa ser a relação. A relação ela é mais validada, vamos dizer assim, e é mais útil para determinadas situações. Mas existem alguns testes que dão. Lá no Hospital das Clínicas, a gente estava testando uma máquina que ele dava só o PLGF. Então, aqui, por exemplo, essa paciente ela veio com um PLGF de 579, está normal. O PLGF é o contrário do S-Flit. Então, o S-Flit, quanto mais alto, pior. E quanto mais baixo, melhor. O PLGF, quanto mais baixo, pior. Quanto mais alto, melhor. Então, 579 tá bom. Essa outra paciente aqui, ó, 61, abaixo de 100, ele é ruim. Então, a maquininha até põe aqui o pretinho ao redor do valor, falando que o resultado tá ruim. Então, a gente pode usar um ou outro, pode usar a relação ou pode usar o PLGF isolado, mas a relação ela é mais validada, tem mais estudo a respeito. Tá? Então, qual que é a sugestão que a sociedade, a rede brasileira de hipertensão na gravidez, ela sugere para a gente usar esses testes? E para diagnóstico, não para o rastreamento, e para predição. Se você tem uma paciente com suspeita da pré-eclâmpsia, você tem certeza que ela tem pré-eclâmpsia, você vai internar, você não precisa de fazer teste. Você já vai internar e vai tratar a paciente de acordo. Se você tem dúvida que ela tem pré-eclâmpsia ou não, aí você faz o teste, né? Se ele for maior, se ele for menor que 38, a gente vai acompanhando de 15 em 15 dias, uma paciente está mais tranquilo. Entre 38 e 85, abaixo de 34 semanas, ou entre 38 e 110, talvez é uma paciente que você tem que ficar mais de olho nela. E acima de 85 ou 110, dependendo da idade gestacional, independente dela ter outros sintomas ou não, a gente deve internar para acompanhar essa paciente. Então, essa é uma sugestão de acompanhamento que não é protocolo ainda, é só uma sugestão que a gente poderia usar. Tem gente que acha que mesmo esse grupo aqui deveria fazer uma internação inicial para avaliar os outros parâmetros, e aí, caso os outros parâmetros tenham normal, a gente poderia acompanhar essa paciente ambulatorialmente. Tá? Para diagnóstico diferencial, só para dar alguns exemplos aqui também, aqui pacientes com hipertensão crônica, aqui vocês veem que o S-Flit era muito maior nas que desenvolveram pré-eclâmpsia do que as hipertensas crônicas que não tiveram. E aqui a endoglina também, que é o outro que a gente não testa normalmente, mas é a mesma coisa, é muito mais alto nas pacientes que desenvolveram a pré-eclâmpsia precoce do que as hipertensas que não tiveram. E esse grupinho verde aqui são as pacientes que tiveram a pré-eclâmpsia tardia. Aqui outro grupo de pacientes hipertensas também, aqui, ó, paciente controle estava abaixo do 85, as pacientes com pré-eclâmpsia sempre acima, a razão acima de 85, paciente com hipertensão gestacional abaixo, aqui idades gestacionais menor que 34, maior que 34, e a paciente com hipertensão crônica também abaixo. Então, mostrando que mesmo nessas pacientes que tem outras síndromes hipertensivas, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial usando a razão S-Flit-PLGF. E, por fim, aqui um grupo de pacientes com doença renal crônica. Aqui, no caso, se não me engano, foi usado só o PLGF. Então, aqui é o contrário. O exame, quanto mais alto, melhor, quanto mais baixo, pior. Então, os pacientes que tiveram pré-eclâmpsia tinham um PLGF muito mais baixo do que as pacientes com doença renal crônica que não tiveram pré-eclâmpsia. As que tiveram pré-eclâmpsia sobreposta, o PLGF foi baixando. Então, bom para fazer o diagnóstico diferencial. O que as sociedades internacionais elas recomendam? A COG ainda não recomenda desde 2020, no protocolo de 2020. A Sociedade de Hipertensão na Gravidez diz que ele pode ser usado no rastreamento, mas você não deve decidir que época que vai fazer o parto baseado no teste. A FIGO, nos protocolos de 2019 e de 2021, ele fala que ele deve ser usado no rastreamento. A FIGO é mais incisiva, porque quem escreveu o protocolo da FIGO foi aquele mesmo grupo lá do Nicolaides, que faz o cálculo lá da Fetal Medicine Foundation. Então, eles falam que deve ser, preferencialmente, o rastreamento deve ser feito com os biomarcadores e ele pode ser usado ainda como auxiliar no diagnóstico da pré-eclâmpsia. A Sociedade Canadense também fala que pode ser usado no rastreamento. E o grupo inglês lá do NICE, ele fala que é para usar só no diagnóstico nas pacientes com suspeita de pré-eclâmpsia e oferecer entre 20 e 37 semanas, que é mais... O protocolo brasileiro ele se espelhou nesse aqui, o protocolo do Ministério da Saúde. A gente da Sociedade de Hipertensão na Gravidez, o protocolo de 2025, que está aqui, a gente segue aquele mesmo quadrinho que eu falei, então. Menor que 38 exclui, entre 38 e 85 ou 110 suspeita, e acima disso a paciente deve ser internada.
E tem também lá o PLGF. Maior que 100 está normal, menor que 12 é muito grave, e entre 12 e 100 é um teste suspeito. Tá? Então tem tanto a razão S-Fleet quanto o PLGF no nosso protocolo, que está super atualizado. Convido todo mundo a entrar no site. Para terminar, o que mais que a gente pode ajudar os biomarcadores? Então, no acompanhamento e no momento da interrupção, talvez. Aqui já são mais hipóteses. São situações que essas sociedades internacionais ainda não recomendam. Então, uma vez que a paciente tem pré-eclâmpsia, a gente vai internar, vai fazer uma curva de pressão, vai pedir exames, vai fazer o Doppler e vai usar antihipertensivo. Tá? Então, esse é o protocolo básico de uma paciente com pré-eclâmpsia. E para interromper a gravidez, a gente vai usar aquele fluxo também. Se ela tem critério de gravidade e a gravidez está muito precoce, a gente vai tentar dar o corticoide e interromper. Acima de 34, a gente já vai para interrupção direto. Se ela não tem critério de gravidade, está abaixo de 37, a gente vai tentando acompanhar, e acima de 37 a interrompe também. Então, esse é o fluxo clássico de interrupção da gravidez na pré-eclâmpsia. Então, com critério de gravidade, mais precoce, sem critério de gravidade, a partir de 37 semanas. Nunca uma paciente que tem pré-eclâmpsia deve passar das 37 semanas, que aumenta demais o risco dela convulsionar. Então, sempre, qualquer paciente com hipertensão na gravidez, 37 semanas é o limite da gravidez. Então, depois do diagnóstico da pré-eclâmpsia, eu dei uma aula uma vez num congresso de Brasília, eles me pediram assim, o que a gente pode fazer? Será que os biomarcadores são úteis depois do diagnóstico da pré-eclâmpsia? Então, eu acho que talvez eles possam ser úteis para avaliar a progressão da doença, para ver se ela pode ser acompanhada ambulatorialmente ou hospitalarmente e avaliar o momento da interrupção da gravidez. Aí eu vou mostrar por quê. O Parrot Trial, né, ele foi feito, foi um dos primeiros estudos que validou o PLGF, e ele mostrou que o conhecimento do teste diminuía complicações maternas e não aumentava complicações perinatais, e o diagnóstico da pré-eclâmpsia era mais rápido. Mas aí depois eles fizeram o Parrot 2, que era repetir o PLGF. Esse estudo, em princípio, ele não mostrou diferença. Né? Os autores desse estudo são a Alice Hummel e o Andrew Sheehan, que eles estão participando com a gente num outro projeto aqui no Brasil, que é o estudo Papagaio, que exatamente ele é derivado do Parrot. Né? Então, mas aqui, ela, apesar dela não ter mostrado diferença, ela mostrou o seguinte: quando o teste estava muito normal no início, acima de 100, mesmo assim, 60% das pacientes continuavam normal, mas 36% das pacientes o teste diminuía o PLGF quando repetia e 3% ficava muito baixo. Então você vê que mesmo o teste normal, apesar deles não ter mostrado custo-benefício em ficar repetindo o teste, mesmo o teste normal, ele ia se alterando, ele podia se alterar no grupo que desenvolveu o pré-eclâmpsia. Então, talvez exista uma possibilidade de fazer o acompanhamento. Esse outro estudo, eles dividiram pacientes em razão menor que 40 ou maior que 40, eles não usaram 38, porque esse ponto de corte para eles foi mais fácil, e eles viram que as pacientes que tinham a razão maior que 40 tinham um risco quase 6 vezes maior de ter complicação do que as pacientes, complicação materna, e 3 vezes maior de ter complicação fetal do que as pacientes que tinham risco menor que 40. Então, eles acharam que podia ser usado em termos de prognóstico também para essa gestação. E o mais interessante desse estudo é que eles mostraram o seguinte, que a sensibilidade para problemas graves na gravidez e para o diagnóstico era muito maior da razão do que qualquer um dos outros testes usados. Então, os testes que a gente usa classicamente, pressão sistólica, pressão diastólica, AST-ALT, creatinina e plaquetas, todos esses tinham uma capacidade de prever eventos adversos muito menor do que a razão do S-Fleet PLGF. Então, pode ser que no futuro seja muito melhor a gente fazer esse exame do que ficar fazendo outras bioquímicas da paciente. Ainda não existe essa possibilidade, mas alguns autores já aventam isso. Então, esses autores aqui, numa revisão, eles colocaram exatamente isso. A paciente chegou com hipertensão, fez os exames tradicionais, tem exames alterados, conduz ela como pré-eclâmpsia com critérios de gravidade. Não tem exames alterados e tem o PLGF, a razão S-Fleet PLGF menor que 40, ela tem baixo risco de pré-eclâmpsia em 2 semanas, ela poderia ser conduzida como uma paciente ambulatorial. Tem a razão maior que 40, ela tem alto risco de pré-eclâmpsia nas próximas 4 semanas, ela poderia ser hospitalizada, deveria ser hospitalizada e acompanhada no hospital.
Então, isso também é uma sugestão deles não validada, né? Depois teve até um editorial falando que a gente não deveria fazer isso porque ainda não foi validado, que era só uma hipótese, né? O editorial de pessoas importantes, que foi o Cibai e o Saad, mas mostrando que já tem gente caminhando nesse sentido de propor condutas baseadas no resultado desse teste. Esse é um outro teste de aplicação prática de mundo real que eles falaram, que eles pegaram 67 pacientes e foram fazendo o teste, 65 foram divididos, mas aqui é interessante que eles refizeram o teste a cada 2 semanas e 7 pacientes entraram depois no grupo, porque o teste em princípio estava normal, depois elas entraram no grupo. E eles mostraram também que a paciente que tinha a razão menor que 40, ela demorava muito mais para ter o parto, né, que teve o parto em média 30 dias depois da realização do teste, comparado com as pacientes que tiveram o teste alterado, que tiveram a maioria, mais de 50% delas, teve o parto em menos de 2 semanas. Ou seja, é uma boa maneira de você predizer quem vai conseguir segurar a gravidez mais ou não. Esse outro estudo mostrou que, fazendo os testes, você poderia ter redução de custos, né, de $10 mil para cada paciente, então em 1.000 pacientes, $10 milhões de redução do custo, porque você diminuiria a hospitalização dessas pacientes. E o nosso estudo papagaio, que é o doutor Leandro lá de Botucatu, são 600 no Brasil, a gente vai usar o PLGF, então com aquele mesmo pessoal lá da Inglaterra que fez o Parrot, aí nós vamos fazer o papagaio, o desenho aqui do papagaio da filha do Leandro, por isso que esse desenho ficou dessa forma. E aí, então, nós vamos usar o PLGF para ver maior que 100 ou menor que 100, o que vai acontecer com essas pacientes. É um desenho semelhante ao do Parrot lá, que vai ser testado em outros lugares. Então, pode ser que no futuro a gente tenha aqui com as respostas do papagaio, nesse grupo de pacientes menor que 37 semanas, se o PLGF for menor que 100, talvez mantenha internação. E a razão S-FLIT PLGF também poderia ser usada nesse caso, mas o papagaio vai usar só o PLGF. Maior que 100, a gente poderia liberar a paciente para acompanhar no ambulatório. E nas pacientes abaixo de 34 semanas, se ele tivesse muito baixo, interromper, né, mas se ele tivesse alto, a gente poderia manter o conduto expectante. Então, isso aqui são possibilidades futuras, isso ainda não é recomendado dessa forma. Tá? Então, concluindo, né, os biomarcadores atualmente eles podem ser usados no primeiro trimestre para auxiliar e indicar a prevenção, como auxiliar para indicar a prevenção, segundo e terceiro como auxiliar no diagnóstico e no diagnóstico diferencial. Eles não devem ser usados de rotina em pacientes sem suspeita de pré-eclâmpsia, não adianta você sair fazendo em todo mundo, em substituição à propedêutica habitual, então atualmente você ainda tem que internar paciente, pedir plaqueta, pedir enzimas hepáticas, função renal, e não deve ser usado em princípio após o diagnóstico da pré-eclâmpsia ou para determinar a época do parto, mas pode ser que no futuro eles sejam usados para ver qual paciente pode ir para casa e qual paciente dá para fazer conduta expectante. É basicamente isso, muito obrigado. Lembrar que está tudo isso no nosso livro. Muito obrigado, gente. Estou à disposição para responder aí as dúvidas. Você tem um. Bom, que aula, né, pessoal? Sei vocês, mas eu estou me sentindo até mais inteligente agora. Assim. Chegar em casa... A minha pergunta é com relação à proteinúria. Eu reparei que vocês estão usando ainda proteinúria em 24 horas. E, na verdade, laboratorialmente falando, a gente vê vantagem na relação proteína-creatinina na amostra isolada. Sim, pode ser. Pode ser. Um ou outro, tanto faz. Eu queria que você colocasse isso na sua aula. Tá bem. Não, tem muita gente que até dá preferência para a relação proteína-creatinina, porque é muito mais fácil de fazer. Sim, as gráficas vão obedecer. Não, concordo com você, pode ser usado. Eu coloquei aqui mais por conservadorismo mesmo, mas pode ser usado. Mais alguma pergunta? Eu não sei falar muito no microfone, não, mas, professor, não está disponível para triagem esses testes ainda? Não, estão disponíveis, mas eles não são cobertos pelo rol da ANS. Ah, tá. É só a partir de 24. Não, o teste do primeiro trimestre está disponível particular. Entendeu? Você sabe do custo? Alguém sabe me dizer o custo desses testes?
Não, quando você faz a razão mais para frente na gravidez, né? Você fala para rastreamento, você não sabe dizer, não. O valor de mercado varia de 300 a 1.200 reais, depende do laboratório que é solicitado. Entendi. Respondeu, tá? Obrigada. Mas Eu acho que as pessoas desconhecem ainda as vantagens dele. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais, porque ele tem muita aplicabilidade. Quanto mais a gente vai estudando, mais aplicação a gente acha para o teste. Então, no momento, as que são reconhecidas e recomendadas são para triagem, para predição no primeiro trimestre e essas para auxiliar no diagnóstico no segundo trimestre. Mas, às vezes, vai ter outras possibilidades aí. Não, gestantes com suspeita de pré-eclâmpsia no segundo trimestre. No primeiro trimestre, aquelas que você pode considerar. Tem gente que defende fazer em toda gestante e tem gente que defende daquele jeito que eu falei, fazer nas pacientes que não tenham fatores de risco. Porque as que têm fatores de risco, você já vai fazer a prevenção. o programa da FITO coloca no primeiro trimestre fasear junto com o PLGF. Pois é. No terceiro trimestre, com o PLGF. Mas o papiar, eles mesmos já estão tirando. Ele não acrescenta muita coisa. Pois é, mas você não precisa de colocar. Você pode deixar sem, pode deixar em branco. E realmente você tem razão, Chico. No segundo trimestre ele já põe a relação, ele não põe só o PLGF isolado. Não, avaliação clínica. Aquilo ali é da minha cabeça, assim, não é uma coisa, uma recomendação. Igual o Cibai reclamou, ele vai reclamar da gente se a gente propuser isso. Assim. É uma sugestão, talvez possa acontecer. Dia a dia, você já está usando bastante, assim? Não, a gente usa pouco por falta, assim, eu particularmente, lá no Hospital das Clínicas, a professora Patrícia e a professora Jaqueline estão aqui, a gente estava usando o PLGF porque a gente estava fazendo uma pesquisa. Então lá a gente estava usando o PLGF e agora a pesquisa da Patrícia acabou, agora a gente vai começar esse outro estudo, o papagaio. No consultório, eu atendo muito pouco consultório, então assim, eu tenho pouca oportunidade de usar. Quem atende muito teria mais oportunidade de usar. Eu mostrei esse caso que eu fiz porque tem 2 semanas que eu fiz essa dosagem do consultório, eu achei que foi super útil para mim, que era uma paciente hipertensa crônica realmente que estava pressão, eu tendo que aumentar de hipertensivo, os exames normais, pedi a relação PC dela, estava normal, e aí eu pedi a relação S-FLIT-PLGF, veio normal, aí eu fiquei tranquilo, falei assim, não está fazendo pré-eclâmpsia, então vamos seguir dessa forma, porque senão ela já teria internado, ia aumentar o custo de internação, talvez dependendo, alguma pessoa mais ansiosa até já partisse para interromper a gravidez de cara, achando que estava com uma pré-eclâmpsia sobreposta. Você tem assim, conhecimento, por exemplo, São Paulo, de que se tem usado mais? Todos os lugares estão começando a usar. Aqui no Brasil ele está começando a ser difundido, apesar deles já existirem há muito tempo, né? Eu acho que ainda não caiu assim no conhecimento do ginecologista obstetra geral, não. A gente tem falado muito em congresso, esse grupo que eu falei da Rede Brasileira de Hipertensão na Gravidez, a gente formou esse grupo em 2020, foi no meio da pandemia. E aí a gente começou, e esse grupo fala muito disso, tem vários desses colegas que todo congresso nosso tem alguma aula a respeito disso. Como durante 3 anos só se falou da pandemia, né? Pois é. Perdeu, talvez assim, o momento não tenha talvez sido... Talvez agora... Né? E a maioria dos protocolos internacionais, eu te mostrei ali, é só a partir de 2021 que eles começaram a recomendar. De 2021 para baixo, ninguém recomendava. Então, essas associações que eu coloquei aqui, no ramo da ginecologia obstetrícia, são as mais reconhecidas. É a American College, é o inglês, é o canadense, é a Sociedade Internacional de Hipertensão. Então, com essas pessoas muito influentes recomendando,
eu acho que mais gente vai usar. Então, nem nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, Eu acho como é que está o uso? Você já tem alguma Pois é, notícia na sobre isso? Inglaterra, onde eles têm esse grupo da Fetal Medicine Foundation, que eles fazem, lá eles têm essa, eu estava até conversando com o pessoal aqui antes, eles têm essa questão de one-stop clinic. A paciente vai lá e faz tudo no mesmo lugar, porque lá é como se fosse o SUS para todo mundo, né? O Serviço Nacional de Saúde britânico. Então ela chega lá, faz o ultrassom, faz os exames de sangue e já sai de lá com o resultado. Então, quem vai fazer? Então, eles fazem universal esse predição do primeiro trimestre. Então, mede a pressão, colhe o sangue, faz o ultrassom tudo no mesmo lugar. Põe lá no algoritmo, deu o risco aumentado, já sai de lá com a prescrição da aspirina. Entendeu? E eles já estão publicando. Tem validação desse teste em vários lugares do mundo. Tem na Ásia. Sim, mas, por exemplo, da Inglaterra, já tem trabalhos já mostrando. Redução, você fala redução de ocorrência? Eu acho que não. Não, né? Você tem trabalhos. Tem um trabalho da Austrália. Na Austrália tem até um brasileiro que mora lá, o Fabrício. Ele é médico de um grande plano de saúde australiano. É um dos maiores planos de saúde lá. Então, ele tem os dados do plano de saúde dele, que é só as pessoas que têm aquele plano de saúde, mas é um grande plano lá, um dos maiores. Lá na Gold Coast, que é a cidade que ele mora. E lá eles têm dados que depois que eles implementaram esse programa de rastreamento, lá é universal para as pacientes do plano de saúde dele. Para todas essas pacientes, tiveram redução da ocorrência de pré-eclâmpsia. Na mortalidade não, porque lá no país desenvolvido as pessoas não morrem de pré-eclâmpsia, morrem menos. Né? Porque diagnostica precoce, interrompe a gravidez, tem transfusão de sangue, tem sulfato de magnésio, tem tudo. Mas diminuição de ocorrência. Lá o Fabrício tem esses dados, sim. Porque eu falo assim, porque como também vai entrar com aspirina, sim, então vai diminuir a ocorrência, né? A médio e longo prazo, né? Porque o bom é isso, você tem um rastreamento e tem uma medida efetiva na prevenção. Não vai prevenir 100%, mas diminui a ocorrência. Queria só complementar uma coisinha aqui, até que a doutora Débora perguntou por que os médicos não pedem. Eu sou da Thermo Fisher e eu viajo o Brasil inteiro para falar sobre pré-eclâmpsia. Então, eu já ouvi em alguns locais que muitas vezes não é solicitado porque não tem um laboratório que realiza os testes e traz a resposta rápido para o médico. Então, por exemplo, uma paciente que está no hospital, algum sintoma que foi lá e ele precisa do teste, e o teste demora 10 dias para ser entregue, não faz muito sentido, porque clinicamente ele já vai ter que ter tido alguma conduta. Qual seria esse prazo ideal? Para 2 dias. 48 horas. Eu acho que sim, para você tomar uma decisão clínica, talvez até menos, né? O ideal seria o mais rápido possível, mas eu acho que em 2 dias ainda ajuda. Perguntar para as minhas colegas que trabalham com gravidez de alto risco, eu acho que máximo, né? Não, para predição não, mas para diagnóstico, para predição você tem mais prazo. E aí, aproveitando o gancho, essa sacolinha que está com vocês, aí dentro tem um cartão que é o telefone da Adriana. Cadê a Adriana? Ali. A Adriana é a pessoa do LabRede e se vocês tiverem algum paciente que queiram mandar para algum laboratório, ou Adriana, eu estou no bairro tal, qual laboratório aqui próximo que eu posso mandar minha paciente para fazer a coleta? Ela é a pessoa que vocês podem procurar para auxiliar neste desafio. Bom. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, queria agradecer mais uma vez pela excelente aula, doutor Mário. Obrigado. E é isso, pessoal. Obrigado por terem vindo até os nossos próximos encontros, né? E boa noite e obrigado, viu, pessoal? Obrigado.